Desde o início da humanidade, pessoas olham para o céu, fecham os olhos e falam com algo que não conseguem ver. Chamamos isso de oração. Mas o que realmente acontece quando alguém ora? Será que palavras silenciosas podem atravessar algo além da mente humana? Ou será que a oração transforma principalmente quem está orando? Independentemente da religião, orações existem em praticamente todas as culturas da história humana. Algumas pessoas oram buscando proteção, outras pedem respostas, outras apenas procuram paz. E talvez exista algo profundamente humano nisso tudo. A necessidade de conexão, de significado, de esperança diante da incerteza. Mas existe uma pergunta curiosa que continua atravessando séculos. A oração realmente muda algo fora de nós? Ou muda principalmente algo dentro de nós? Durante muito tempo, ciência e oração pareciam pertencer a universos completamente separados. Mas nos últimos anos, pesquisadores começaram a investigar algo interessante. O que acontece no cérebro e no corpo durante estados profundos de oração? Alguns estudos observaram mudanças em áreas ligadas à emoção, atenção, relaxamento e sensação de conexão. Isso não prova uma ação sobrenatural, mas também mostra que oração não é apenas um ato vazio para o cérebro humano. Para muitas pessoas, orar altera emoções reais, reduz a ansiedade, gera conforto, aumenta a sensação de esperança. E talvez isso já seja mais profundo do que parece. Porque aquilo que sentimos influencia diretamente a forma como atravessamos a realidade. Uma pessoa desesperada reage de um jeito. Uma pessoa que sente esperança reage de outro. As decisões mudam. O comportamento muda. A percepção muda. Talvez a oração atue justamente nesse território invisível entre emoção, consciência e significado. Mas aqui surge outra questão fascinante. Por que tantas pessoas relatam sentir algo tão profundo durante momentos de oração sincera? Mesmo em culturas completamente diferentes? Alguns descrevem presença, outros falam em paz inexplicável. Outros relatam sensação de unidade ou acolhimento. Talvez experiências espirituais revelem algo importante sobre a mente humana. Ou talvez revelem algo sobre a própria natureza da consciência. Talvez. Ao longo da história, oração quase sempre esteve ligada ao silêncio, à contemplação, à desaceleração da mente. E talvez exista algo poderoso nisso. Vivemos cercados por ruído o tempo inteiro. Informação, ansiedade, pressa. Talvez a oração funcione, em parte, como um espaço onde a mente finalmente desacelera. E quando a mente desacelera, algumas pessoas dizem sentir algo difícil de explicar. Mais clareza, mais presença, mais conexão. Talvez não porque o universo externo mude instantaneamente, mas porque a experiência interior muda profundamente. Existe também algo curioso sobre intenção. Quando alguém ora, normalmente entra em um estado emocional específico. Foco, entrega, esperança, confiança. E estados emocionais intensos podem alterar a forma como percebemos situações e tomamos decisões. Talvez por isso algumas pessoas saiam de uma oração sentindo que algo mudou, mesmo quando nada ao redor parece diferente. Porque às vezes, a mudança começou dentro, e mudanças internas costumam transformar a forma como atravessamos o mundo. Talvez seja exatamente por isso que tantas tradições espirituais insistem tanto na importância da oração. Não apenas como pedido, mas como estado de consciência. Curiosamente, até mesmo pessoas sem religião costumam criar seus próprios momentos de contemplação. Silêncio, reflexão, gratidão, intenção. Talvez o ser humano tenha uma necessidade natural de criar conexão com algo maior que si mesmo. E talvez oração seja uma das formas mais antigas de expressar isso.
Mas ainda existe uma pergunta difícil. A oração altera apenas a percepção humana? Ou existe algo além disso acontecendo? Talvez ninguém consiga responder isso de forma definitiva. E talvez esse mistério seja justamente parte do motivo pelo qual a oração continua existindo há milhares de anos. Porque ela ocupa um espaço estranho entre ciência, espiritualidade, emoção e consciência. Um espaço onde lógica e experiência subjetiva se encontram. Aliás, se você gosta desse tipo de reflexão sobre consciência, espiritualidade, mente humana e os mistérios da experiência humana, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E comenta aqui embaixo. Você acredita que a oração muda algo fora de nós? Ou transforma principalmente quem está orando? E aproveita para sugerir temas para os próximos vídeos, porque muitas ideias dos próximos episódios acabam nascendo justamente das perguntas de vocês. Talvez a oração não seja apenas sobre pedir respostas. Talvez também seja sobre reorganizar a própria mente diante do caos. Sobre encontrar silêncio no excesso de ruído. Sobre recuperar esperança quando tudo parece incerto. E talvez isso já seja algo profundamente transformador. No fim, talvez a pergunta não seja apenas: a oração muda o universo? Talvez a pergunta mais profunda seja: o que acontece com um ser humano quando ele acredita profundamente que não está sozinho? Porque talvez experiências espirituais não revelem apenas algo sobre o universo. Talvez revelem algo importante sobre a própria natureza humana. E você, acredita que a oração altera algo além da mente? Ou será que seu maior poder está justamente em transformar quem ora?